Meus amigos e amigas, preparem-se para mais um embate quente no Senado Federal. Uma senadora do PT falou um monte de asneiras no debate na Câmara Federal e, para surpresa de ninguém, foi rechaçada pelos nossos senadores de direita. E sabe qual que é o motivo? O PT está em pânico com a PEC que limita decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e está com medo que essa PEC seja aprovada no Senado. Os nossos senadores de direita não deixaram barato e expuseram toda a manobra nos bastidores que a esquerda está fazendo lá em Brasília. Quer saber como esse embate pode impactar o futuro das decisões judiciais no Brasil e o que está acontecendo nos bastidores do poder lá em Brasília? Fique comigo aqui até o final, porque esse vídeo vai te deixar ciente de tudo. Não posso ser professora a favor simplesmente Tereza Leitão do do PT. homem ou da Olha as asneiras que ela vai humanidade. falar aqui. Sou professora a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o autoritarismo, a favor da autoridade contra a licenciosidade, a favor da democracia contra a ditadura. Mas não dá para passar, Cajuru, é ver uma pessoa da esquerda dizer que é a favor da democracia. Mas como, rapaz? Isso é uma contradição em si mesmo. Primeiro que a esquerda é a favor do partido único, historicamente. E agora? Eles estão ao lado ainda. Olha que a dificuldade que teve o Lula para dizer uma palavrinha mais ou menos sobre a eleição da Venezuela, que tinha problemas, mas apoiou a vida inteira. Todos os regimes autoritários, as ditaduras do Trouxe mundo até aqui inteiro, pro Brasil. né? E aí O Maduro. a turma do PT tem a cara de pau de falar que defende a democracia. O Supremo Tribunal Federal abusa, o Brasil já vive uma situação de ditadura, porque você já tem aqui presos políticos, você tem cerceamento de liberdade de opinião, quando você derruba a rede, quando você derruba perfil, é uma censura prévia, você já tem pessoas exiladas no Brasil, e a esquerda fica calada, porque ela acha que isso a beneficia, e aí o princípio, mais uma vez, é jogado às calendas. Fazer alguns comentários, Meridião Amin, atualizar a senador nossa aqui de Santa cabeça Catarina, hein? a respeito da PEC 821, a proposta de emenda à Constituição que limita não apenas a existência, mas limita, sim, dramaticamente os efeitos das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal e das cortes, das altas cortes, valendo, portanto, para o judiciário brasileiro. Ela tem sido ultimamente objeto de uma confusão, senador Moro. Ela é colocada num tal de pacote anti-STF. Não há maior paspalhice do que essa. A PEC 821, Exatamente. como aliás disse certa feita o ministro Gilmar Mendes, é um morto que ressuscitou. Ela foi apresentada em 2019 e não foi aprovada por uma falha da mesa, que colocou em votação uma proposta de emenda constitucional que precisa ter 49 votos a favor no mínimo, com 55 senadores votando. Isso não se faz. E já houve caso aqui em que se anulou votação porque o quórum era baixo. No caso de indicação de autoridade, em que seja necessária maioria absoluta apenas 41 votos. Há registros aqui que a mesa, senador Messias, já invalidou votações porque percebeu que aquele quórum não era próprio. Na verdade, não foi porque percebeu que o quórum não era próprio. É porque tinha suspeita de derrota. Ou seja, uma aliança de que não era seguro para aquela circunstância. E nós não vamos evocar aqui o caso, até porque já houve um outro evento em que realmente foi rejeitado porque o quórum era baixo. Então, a mesa já tem uma jurisprudência até de cautela. Matéria que precisa de 49 votos, eu não vou botar em votação, tendo 54, o senador Flávio, o senador Márcio Bittar. Então, ela não morreu, ela foi ocultada da sociedade em 2019. E voltou vigorosa pelos fatos. Em 2023, nós votamos aqui
neste plenário e conseguimos 52 votos a favor contra 18. E a aprovamos. Com o mesmo objetivo. Qual é? Impedir que uma decisão de um ministro anule uma lei. E foram aventadas várias explicações. Não é preciso, isso é um assunto interno. Já foi resolvido pelo Supremo através de uma resolução de número 58, em dezembro de 2022. Mentira. Vou repetir, é mentira. A resolução 58 não resolveu isso. E a prova é o que aconteceu com a lei das estatais. A lei das estatais, senador Flávio, trouxe benefícios para a sociedade brasileira. Exigiu uma seleção mais apurada para se escolherem os ocupantes dos cargos de dirigente das estatais. Ela foi sustada por uma decisão monocrática do hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Exatamente, só para lembrar que essa lei na época foi aprovada para evitar toda aquela maracutaia que o PT fazia e faz agora atualmente com os cargos, né, de segundo escalão das estatais, colocando amiguinho daqui, parente dali, fazendo aquele jogo político. Essa lei acabava com isso. E aí o STF fez o quê? Sustou essa lei para que o Lula, agora presidente do Brasil, volte com todo o esqueminha que ele tinha antes, né? No dia 16 de março de 2023, uma canetada considerou inconstitucionais os artigos que exigiam esta seleção mais acurada. E ela vigorou até 9 de maio de 2024. Uma decisão monocrática. A resolução não serviu para sustar os efeitos. E na semana passada tivemos uma notícia do resultado disso. O prejuízo das estatais brasileiras no ano passado, elas que eram superavitárias, foi de 7,2 bilhões de reais. Esse é o resultado, Repito, né? Durante o governo Temer, que foi quando foi aprovada, no governo Bolsonaro, as estatais foram retiradas dos cartórios e da crônica policial. Já voltaram para o boletim econômico. Se acumulavam lucros, se eram bem geridas, já ofereceram ao povo brasileiro uma conta que nós estamos pagando, que os pague a contribuintes gente todos, de 7,2 bilhões de reais para resultado do afrouxamento das regras. Então, não funcionou internamente ou externamente dispositivo produzido pelo STF para impedir a vigência abusiva das decisões monocráticas que contrariam o interesse do Brasil e afrontam o parlamento. Deputados e senadores eleitos pelo povo. Presidente da República, seja quem for, eleito pelo povo. Aprovam e sancionam uma lei e essa lei é desmanchada por uma decisão monocrática. E é disto que eu venho falar. Não há afronta nenhuma. E hoje começa a aflorar a convicção, senador Messias, de que a nossa PEC, longe de afrontar o Supremo, valoriza o colegiado Supremo Tribunal Federal, e não o indivíduo. Não é possível que uma estrela solitária, exceto a do Botafogo, queira valer mais do que uma constelação. O que vale pela Constituição é o Supremo Tribunal Federal, assim como o que vale não é o senador fulano ou beltrano, é o Senado Federal, é o Congresso Nacional, que representa a federação, o povo brasileiro. Exatamente. Então não há afronta nenhuma essa tentativa de, através da picuinha, agredir a iniciativa do nosso querido senador Oriovisto, que eu tenho a honra de ser relator desta iniciativa. Não adianta querer amesquinhá-la com objetivos circunstanciais. Esse é um propósito maduro do Senado Federal, amadurecido, e que teve votos expressivos de quem não pertence à oposição. Pessoas livres, cuja consciência os fez votar a favor. Excelente pronunciamento do Espiridião a mim, hein? Senador Muito Sérgio bom. Moro, de pigmeus morais. Não vou dizer quem é que falou isso, mas saiu lá do Supremo essa expressão para
apodar, para cognominar o grupo de senadores que teve a coragem de acordo com a sua consciência, fazer o bem à democracia. Pois não, senador Moro? Uma parte, muito rapidamente, eu sempre tive presente também, senador Spidjamin, que essa PEC 8 é racionalizar o controle de constitucionalidade. Não dá para um ministro suspender um ato de 513 deputados, 81 senadores, que passa ainda pelo presidente da República, todos eleitos. Não quer dizer que o senador, que o deputado, que o presidente é melhor que o ministro supremo ou vice-versa. Mas nós estamos submetidos a eleições periódicas. E os ministros supremos não estão. Exatamente. E no fundo, ali, é fortalecer o sentido de colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, fortalecer o plenário em detrimento de uma adesão individual que pode estar correta, mas pode estar errada. Nesse caso, por exemplo, da suspensão da lei estatal, estava absolutamente errada. E foi revista pelo plenário, infelizmente não, os seus efeitos durante a vigência da liminar. Mas era uma liminar que desde o início se mostrava juridicamente falida. E agora nós vamos ficar submetidos, então, à tirania das decisões monocráticas. Então, assim, até se compreende o sentimento, né, de se tentar rotular para se evitar uma reforma, mas essa é uma reforma que fortalece a instituição do Supremo Tribunal Federal, que fortalece a instituição do controle judicial de constitucionalidade que foi criado e vem lá desde a Suprema Corte norte-americana com Marbury versus Madison de 1803, mas cabe a essa casa, ao Congresso, regular a utilização desse instrumento sem, evidentemente, esvaziá-lo. E esse projeto, essa PEC que eu votei a favor e votaria de novo a favor, está na Câmara e esperamos que a Câmara dê a celeridade necessária para que seja votada e aprovada. Em nada representa uma guerra entre os poderes. Pelo contrário, inclusive, foi aqui votada e foi feito seu encaminhamento sobre a batuta, vamos dizer assim, do presidente senador Rodrigo Pacheco, que nada tem, né, que lhe possa ser atribuído a pecha de radical ou que querendo promover uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Agora nós ficamos realmente chateados quando do outro lado vozes que não compreendem o sentido dessa reforma da instituição buscam taxar os senadores de radicais ou de coisa pior. Aquela expressão ofensiva que Vossa Excelência utilizou não é a maneira apropriada de se referir a senadores da República. Ministros do STF continuam em pânico com essa PEC que está em votação na Câmara Federal. E o que você acha disso? Comenta aqui embaixo para mim, curta esse vídeo, siga a página que tem vídeo todo dia para você. Até mais!